Dá para saber quando um texto atravessa os séculos por mérito, não por moda. Meditações, de Marco Aurélio, não foi escrito para impressionar ninguém. Foi escrito para lembrar o próprio autor do que ele queria ser. E por isso, serve tão bem para lembrar a gente também. Nessa terceira parte do livro segundo, Marco aprofunda um ponto fundamental: a diferença entre o que acontece fora e o que depende de você. Você vai perceber que os conselhos dele giram em torno da mesma ideia, que a força de um ser humano mora na clareza, na intenção e na ação justa, mesmo quando o mundo não colabora. Então, enquanto lê ou escuta, faça o exercício, leve cada trecho para a sua vida concreta, para o seu dia, para a sua semana, para o que está difícil agora. Essa é a proposta aqui. Não só entender, mas aplicar. Trecho 1, parágrafo 12. Não deixe que o futuro te perturbe. Você o encontrará, se for preciso, com a mesma razão que hoje te sustenta. Esse trecho é um antídoto contra a ansiedade, mas não no sentido moderno, de tentar pensar positivo ou não se preocupar. Marco Aurélio não está dizendo que o futuro será fácil, nem que tudo vai dar certo. Ele está dizendo que você vai chegar lá com os mesmos recursos internos que tem hoje. Ou seja, a razão, a presença, a firmeza já estão com você agora. A ansiedade nasce quando a gente olha para frente e se imagina desamparado. Quando projeta cenários sem lembrar da força que carrega. Você imagina um problema, mas esquece que quando e se ele vier, você vai enfrentá-lo com mais maturidade, mais experiência, mais contexto. A mente inquieta pula do agora para o depois. Cria argumentos, ensaios, catástrofes e se esquece de que o que te sustenta agora, a capacidade de refletir, escolher, agir com lucidez, vai estar com você lá também. Esse trecho serve para toda situação em que o corpo está aqui, mas a cabeça já fugiu pro e se? E se eu perder o emprego? E se der tudo errado? E se eu não aguentar? A resposta estoica é firme, mas serena. Se acontecer, você estará lá, com a mesma mente que está aqui, e ela saberá o que fazer. O estoico não resolve o futuro com antecedência. Ele se prepara por dentro, fortalece o que controla e solta o que não depende dele. É por isso que o treino estoico não é focado no amanhã, é focado no presente. Porque é aqui que você fortalece o pensamento. É aqui que você aprende a observar o impulso. É aqui que você se torna capaz de enfrentar o que vier, quando vier. Trecho 2, parágrafo 13. Não faça nada sem propósito, nem fale, nem haja. Cada ação deve carregar alma. Essa passagem é uma convocação à presença, mas também à inteireza. Marco Aurélio não está apenas falando de produtividade, ele está falando de sentido. Quantas vezes você faz algo apenas por hábito, fala por impulso, se movimenta por inércia? A vida moderna favorece a dispersão, múltiplas abas abertas, conversas sem profundidade, respostas automáticas, decisões que não passam pelo crivo da consciência. Esse trecho propõe o oposto: deliberação, clareza, alma. Não faça nada sem propósito. Não significa esperar motivação mágica. Significa agir com consciência da direção, mesmo nas pequenas coisas. Ao falar, pergunte: isso constrói ou apenas ocupa espaço? Ao agir, pergunte: estou inteiro nisso ou apenas empurrando com a barriga? A proposta estoica não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, com presença, com alinhamento, com aquela energia que vem quando o que você faz tem conexão com o que você valoriza. Cada ação deve carregar alma. Isso vale para uma conversa com seu filho, para um e-mail que você escreve, para um treino, para um não que você dá. Quando você age com alma, você se sente vivo, e não importa se o mundo nota. O que importa é que você sabe que está presente no que faz. Esse é o caminho estoico: substituir a pressa por presença e o automatismo por intenção. Trecho 3, parágrafo 14. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, seja bom. Marco Aurélio sempre escrevia para si mesmo, mas às vezes parecia escrever direto para a gente. Essa é uma dessas frases, simples, inescapável, quase um sussurro direto no peito. A morte paira sobre você, não como ameaça, mas como lembrete. A filosofia estoica nunca usou a morte para assustar. Ela usava para acordar, para lembrar que o tempo escorre,
que o amanhã é um empréstimo e que o agora é tudo o que existe de verdade. Enquanto vive, seja bom. É uma frase sobre urgência moral, mas também sobre ternura, porque ser bom para os estoicos não é ser passivo, é ser virtuoso, justo, corajoso, contido, sábio. É tratar bem quem cruza seu caminho, mas também escolher bem o que você cultiva por dentro. Esse trecho é útil em qualquer dilema. Devo responder à altura? Devo fazer vista grossa? Devo insistir nessa escolha? Lembre-se, você não sabe quanto tempo tem, mas sabe que ainda tem agora. E agora é sempre um bom momento para ser íntegro, para ser justo, para ser quem você já sabe que deve ser. O estoico vive com a morte no horizonte, mas com a retidão no centro. Trecho 4, parágrafo 16. As ações dos outros podem nos ferir, se nós permitirmos. O que nos fere de verdade não é o que fazem, mas o juízo que formamos sobre o que fazem. Essa é uma das maiores lições de liberdade que o estoicismo oferece, e também uma das mais difíceis de aplicar. Marco Aurélio nos lembra: o que te fere não é a crítica, é o valor que você deu a ela, não é a rejeição, é o significado que você colou nela. O estoico não nega que ações externas existam, mas ele se pergunta: o que exatamente está doendo aqui? É o fato ou é o pensamento sobre o fato? Você não controla o outro. Ele pode ser grosseiro, pode ser injusto, pode tentar te diminuir, mas você ainda é livre para escolher o que isso significa para você. E isso muda tudo, porque a dor emocional se alimenta da interpretação. Você sente abandono ou apenas ausência? Você sente humilhação ou só percebe que te julgaram? Essa distinção pode parecer sutil, mas é o que separa uma mente refém de uma mente que decide o que vale ser absorvido. A proposta estoica não é frieza, é soberania. Você continua sentindo, mas não se curva à opinião alheia. Não entrega seu eixo a cada vento que sopra. Dominar o juízo é dominar a própria paz. Trecho 5, parágrafo 18. Se algo está fora do seu controle, não vale a pena se preocupar. Se algo está sob seu controle, não há por que se preocupar. Logo, nenhuma das situações justifica a preocupação. Esse é um dos raciocínios mais conhecidos e mais poderosos do estoicismo. À primeira vista parece simplista, mas por trás dessa lógica está um mapa inteiro de liberdade. Marco Aurélio nos propõe uma divisão. O que depende de mim? O que não depende? Se não depende, preocupar não adianta. Se depende, é melhor agir do que se afligir. Parece óbvio, né? Mas quantas vezes você se pegou paralisado por algo que já estava decidido, ou remoendo uma hipótese que nem aconteceu? A preocupação, aqui, é vista como um desvio de energia. Você gasta força sem direção. Você sofre sem necessidade. Claro, isso não significa indiferença. Significa foco. O estoico sente, mas não se perde no sentimento. O estoico age, mas não se ilude com controle total. Essa ideia pode ser aplicada agora mesmo. Está esperando uma resposta? Use o tempo para algo que você pode controlar. Está temendo algo no futuro? Traga a atenção para o que está diante de você. O tempo que você gasta se preocupando poderia estar sendo usado para se preparar, para se fortalecer, para viver com presença. O medo não desaparece, mas ele fica menor quando você escolhe ocupar o presente com propósito. O que Marco Aurélio escreveu não foi para a plateia, foi para si mesmo, e talvez por isso atinja tão fundo, porque é direto, cru e sem pose. Ele nos lembra que pensar bonito não basta, que viver bem exige treino, e que a liberdade, a verdadeira, vem quando você decide o que importa e solta o resto. Se esses trechos fizeram sentido para você, lembre que a prática começa nas pequenas escolhas, a conversa que você evita, a decisão que está adiando, a preocupação que pode ser solta. Semana que vem, seguimos com trechos do livro terceiro. Até lá, que sua mente esteja onde seus pés pisam